Deus ele está o tempo inteiro nos ensinando e tudo está ali na Bíblia, só que a pessoa não consegue ter uma reflexão mais profunda, né? E Deus permitiu que Salomão adulterasse, que Salomão pecasse, que Salomão se misturou com mulheres pagãs e acabou adorando o mesmo Deus que ela. Cometeu várias coisas, Salomão. Tanto é que no Provérbios 31 ele deixou escrito que sobre o rei Lemuel. O rei Lemuel era ele mesmo, ele estava usando o pseudônimo para dizer que a mãe dele, a rainha, a Betsaba, estava repreendendo ele como rei. Então ele deixou aquele pseudônimo como rei Lemuel, mas ali foi uma repreensão da mãe dele, né? Mas aí o que acontece? Ele foi aprendendo, ele foi entendendo bem no final da vida o querer dele de Deus. Talvez se ele tivesse exercido a espiritualidade quando ele era jovem, com mais fervor e com mais dedicação e com mais obediência a Deus, ele não erraria tanto. Ele não erraria tanto, né? Mas ele errou, foi permissão de Deus. Deus permitiu que ele errasse, para que hoje dele deixasse aquela pedra de Provérbios e Eclesiastes, um salmo só, se eu não me engano, de ensinamento. A coisa mais linda é Provérbios. Se você ler, eu sempre falo, se você ler Provérbios tudo de um capítulo, você vai ver que você vai ser um excelente servo de Deus, um excelente servo de Deus, se você fazer isso. E Eclesiastes também com um ensinamento tremendo, né? E aí o que acontece? Eu vi um servo de Deus, né, que já está avançado em idade, eu comecei a ver que o caminhar dele está um caminhar lento, comedido, né? E de repente a neta dele levou ele para fazer um exercício na academia para fortalecer as pernas, né? Para ajudar a ter mais mobilidade física, entendeu? Talvez se ele fizesse aquilo na juventude, quando ele tinha 40, 50 anos, 30 anos, às vezes a Irmandade da época o julgava, porque dizem que a academia é coisa de Satanás, né? Já vi um irmão numa igreja que eu fazia comum lá, eu lembro que esse irmão, porque ele estava fazendo academia, as Irmandades tudo julgaram ele, condenaram ele, porque ele estava fazendo aquilo, disse que aquilo não era coisa de um servo de Deus estar fazendo, e hoje esse servo de Deus está longe da igreja, né? E é um caro servo de Deus, né? Então as pessoas não conseguem entender. Então Deus se usa até do seu próprio servo para dar exemplo para as pessoas. Eu sei que esse servo de Deus também tirou uma foto, ele, a esposa, um filho, a nora, e uma filha e um neto do lado, bem cabeludo. Imagina se alguém na rua está passando cabeludo, eu vou ficar julgando essa pessoa, condenando essa pessoa. Então Deus está o tempo inteiro nos ensinando e as pessoas não conseguem ver isso. O Velho Testamento, até agora o Novo Testamento, né? Foi o primeiro e o segundo testamento agora, né? O Deus ensinando e deixando exemplo de pessoas que falharam. Mas falharam para quê? Para honra e glória de Deus, para que eles ensinassem. Às vezes Deus permite que aconteça algo com você, para que você ensine alguém. Até uma prova que você acha que você não suporta, que Deus deu, porque Ele sabe que você vai suportar. Deus sabe que você vai passar por ela. E aquilo não vai ficar de graça, vai servir de exemplo, de ensinamento para outras pessoas. Assim foi como foi com Salomão, que ele deu exemplo de ter, depois, no decorrer da vida dele, que nem Davi que errou, cometeu, mas depois olha os ensinamentos que tem nas escritas de Davi. Olha Elias, que quando Jezebel mandava 50 soldados, ele mandava descer fogo do céu, exterminava um monte, e foi exterminando. Aí vai saber o que estava no coração, passou no coração de Elias. Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos. Na mente de Elias, quando ele começou a fazer aquelas proezas, né, espirituais que as pessoas estavam vendo, quem sabe ele começou a se achar. Mas Deus falou, peraí, vou te mostrar para você que é eu na causa. Então, nós somos isso, nós vivemos e somos pela misericórdia de Deus, mas Deus não pede para que você não se cuida. Deus não proíbe que você vá numa academia. Eu deixei um exemplo, ó. Aqui nós estamos no mundo. O apóstolo Paulo falou, eu sou desse mundo, mas eu não faço parte desse mundo, né? Não faço parte desse mundo. Agora, se essa coisa boa desse mundo me convém, eu trago para o meu mundo espiritual. Eu trago para o meu mundo espiritual. Então as coisas que não nos convêm, eu não vou trazer para o meu mundo espiritual. A mesma coisa na academia, eu vou lá exercitar o meu corpo físico, exercitar minhas pernas, mas coisas que não me convêm eu não faço e nem olho. Eu só posso ser um servo de Deus e ser fiel a Deus só quando eu estou na igreja, ou quando eu estou na presença dos irmãos. Eu tenho que ser um servo de Deus constantemente.
E se o meu olhar me trair, querer me condenar, eu tenho que pedir no momento a misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim que sou fraco. Eu tenho que fazer isso. Você pega um diácono agora com 35 anos, você põe ele com 35 anos para ser diácono, e se ele vai trabalhando na obra de Deus, chega um certo momento, ele não faz uns exercícios, não se cuida, ele não vai conseguir subir umas escadas para levar uma cesta básica, ele não vai conseguir pegar um enfermo na cama, virar um enfermo na cama, pegar um enfermo pôr no carro, ele na hora do batismo que ter que ajudar o ancião tombar ele para depois levantar da água, ele não vai ter força, vai ter um monte de problema, então ele tem que se cuidar. E eu vendo aquele servo de Deus, né? Indo para academia ali, se cuidando já de idade, talvez se ele tivesse se cuidado com 30, 40 anos ele não. Ele seria outro caminhar, né? Um caminhar mais forte, mais potente. Mas eu estou falando isso, eu imagino se Salomão, depois de cometer essas agrúrias tudo, viesse para o mundo de hoje, a igreja o matava, queimava ele vivo numa fogueira, falando um monte de coisa, mas não sabe que era Deus que estava mostrando para ele, ó, você pode ir por esse caminho aqui que é o certo, mas se você quiser ir por esse errado, também você pode ir, você vai tirar lições e trazer para esse mundo espiritual e ver que aquele caminho que você foi não era conveniente, nem para você nem para mim que sou teu Deus. Deus falaria isso para ele. Como Deus tirou ele daquele caminho e mostrou o caminho certo, ficou aquela pérola lá de Provérbios e Eclesiastes. Lê Provérbios e Eclesiastes, lê todo dia um capítulo de Provérbios, você vai ver que é um dos maiores ensinamentos para você ser um servo e uma serva de Deus. Então eu falo isso porque eu vi que desse jovem que começou a servir a Deus, que serve a servir a Deus, e de repente começou a tecer em julgamento para ele sobre ele estar fazendo academia. Esse jovem se entristeceu e está afastado da igreja, né? Então isso serve de exemplos para nós. Serve de exemplos para nós, né? Às vezes que nem eu falei quando eu fui na do autocar lá, e cheguei lá quando eu estava tocando, que era batismo. Eu vi a hora que desceu um irmãozinho na água sendo batismo, todo tatuado, o rosto tudo tatuado, com um furo na orelha assim, com um alargador, tudo, você via ali, braço tudo assim. Aí Deus falou no meu coração, ele é meu servo. Ele é meu servo, foi eu que escolhi. Bom dia. Foi eu que escolhi ele para confundir aqueles que se acham santíssimo, que dorme de paletó e gravata, né, nem tira tanta santidade que tem. Então Deus, ele está o tempo inteiro nos ensinando, ele está o tempo inteiro nos pegando na mão, falando, é por aqui, não é desse jeito que você está pensando. Porque se ele mandou amar o próximo como a ti mesmo, como que eu vou repreender, julgar e jogar fora aquele que às vezes não está direcionado para Deus da forma que eu estou? Quem direciona a pessoa para Deus e quer que Deus caminhe é Deus. Deus sabe as ferramentas que vai usar para mudar e moldar a pessoa. É Deus que faz isso, não é o homem que faz isso. O Espírito Santo de Deus tem que tocar nessa pessoa, para essa pessoa começar a fazer transformação. Agora, se o seu julgamento vai além daquilo que Deus requer daquela pessoa, como que aquela pessoa vai se transformar? Porque nós somos seres humanos, somos frágeis. Tem um hino até que eu amo da congregação, que chama 196, sem Deus Pai, somos frágeis humanos. Nós somos frágeis, às vezes palavras, mas tem que ser forte, às vezes não dá para ser forte, que o pessoal bate só na panturrilha. Quando você bate demais nas panturrilhas, você não consegue andar. O ser humano que apanha na panturrilha, né? Apanha nas duas panturrilhas, ele não consegue andar, ele fica entrevado, ele não sai do lugar. Eu estou falando de uma panturrilha espiritual, porque a pessoa sabe no local certo de bater, para que você não dê um passo. Eu te falo para você, se hoje em dia Salomão tivesse aqui, ele não entrava em nenhuma igreja cristã hoje. Não entraria. Se Davi tivesse hoje aqui, todo mundo renegaria ou condenaria, porque não entendeu o trabalhar de Deus na vida do ser humano. Eles não conseguem tirar a película dos olhos que nem Jesus fez com o apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo tivesse uma visão mais ampla da vida. Um pai que tem ministério, que tem um filho que tem opções assim de outro gênero, vai catar o filho e jogar no meio da rua, vai viver lá na calçada. E o amor ao próximo? Aquele filho saiu do útero daquela mãe, saiu da entranha daquele pai. Nós temos que respeitar as pessoas e saber o momento certo de agir, com palavras amenas, com palavras mais de amor e de compreensão. Não aceitá-lo o que eles fazem, e não também ficar julgando eles, mas deixar
que Deus faça a obra, que Deus transforme as pessoas, porque eu creio que Deus consegue transformar as pessoas.